Iago. Oi, Gustavo. Você tá me escutando? Sim, achei. Sua internet ou a minha que caiu? Não sei, mas vamos começar de novo? Vamos. Porque tivemos um probleminha técnico e a gente perdeu o conteúdo, mas sem problemas, a gente estava bem no início. Sim. Pessoal, hoje o nosso convidado é o Gustavo Henrique Castor. Ele mora atualmente em Minas Gerais. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho, falando um pouquinho da sua experiência acadêmica, da sua formação. O nosso tema hoje é gestão de pessoas na engenharia como indicador de sucesso. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Fique à vontade. As palavras são todas suas. Tá. Boa noite a todos. Eu me chamo Gustavo Henrique Castor. Eu sou engenheiro civil, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e atualmente eu sou aluno da Universidade Federal de Viçosa e estou no quinto período em Engenharia de Alimentos. Gustavo, a gente tem que começar com a seguinte questão: o que é gestão de pessoas? Então, a gestão de pessoas, o nome já fala, né? É você saber gerar diretrizes com pessoas a fim de atingir um objetivo. E esse objetivo, ele tem que ser muito claro, mas o gestor ele tem que estar naquele layout físico, preocupado a avaliar competências e habilidades que fazem com que aquelas pessoas atinjam o objetivo, tanto individual e tanto coletivo da empresa e tanto aquele estabelecido por meta. No caso, por exemplo, do recurso humano, ele só é uma interligação da empresa. Então, tem muitas pessoas que confundem recurso humano com gestão de pessoas. Entendi. É, conta um pouquinho pra gente, Gustavo, da sua experiência acadêmica durante a sua graduação, as experiências que te levaram a ter um posicionamento como líder dentro de entidades, dentro de movimentos estudantis, e até mesmo durante a sua sala de aula, se você teve alguma função do tipo. Conta um pouquinho pra gente. Então, a minha experiência como líder foi através de um processo seletivo, a qual eu fui escolhido para ser assessor de gestão estratégica dentro de uma ONG, Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo Viçosa, onde eu era um assessor, mas devido todo mundo não ter muita experiência e eu já tinha trabalhado, eu acabei exercendo um papel muito importante dentro da gestão, onde o diretor-geral ele me usava assim como suporte, porque ele era uma pessoa que ainda não tinha se inserido no campo de trabalho e eu estava muito aberto a essas experiências dentro da que foi gerado pela oportunidade dentro da ONG. E essas experiências, foi motivada pela professora Sandra, através da matéria de Fundamentos de Administração, onde eu tive a oportunidade de entender que dentro da engenharia não era necessário só entender entre cálculo, física, mecânica de sólidos, estrutura metálica, compatibilização, que era necessário entender pessoas, porque eu ia trabalhar com pessoas. E dentre outros aspectos assim, de liderança, acho que a mais principal que eu tive foi a organização de eventos dentro da Univiçosa, como diretor-geral, porque era um evento a cada mês e eu tinha uma equipe bem grande. Era uma inovação de um centro acadêmico que estava morrendo. E também tinha a questão quando eu atuei na reconstituição da criação do processo seletivo da FEC-MG, que é a Federação Estadual de Estudantes de Engenharia Civil, do Estado de Minas Gerais, e onde eu tive a oportunidade muito de crescer, de ser líder mesmo, de decidir, ó, as pessoas que eu estou conversando, ou a pessoa tem um perfil para assumir tal função, para assumir tal cargo, e para saber destinar cada um aonde vai e também incentivar a buscar essa competência para estar assumindo tal cargo. Fantástico. Você teve alguma experiência com eventos também de porte nacional ou latino-americano? Conta um pouquinho pra gente. Então, evento nacional, eu tive experiência com a ENEC, né?
quanto Nacional de Estudante de Engenharia Civil. Nesse evento, a gente tivemos, sim, uma boa situação, bem complexa em relação à gestão de pessoas, e foi uma experiência a qual se viu de erros e acertos para a vida acadêmica e para a vida profissional, onde eu percebi que era necessário trabalhar mais a questão de foco, empatia e também de postura. Acho que quanto mais rígido e evitar conversas paralelas e ir direto ao objetivo, evitaria muitos problemas a qual aconteceram e, e era para ser um evento extraordinário e acabou deixando passar, porque eram muitas pessoas querendo impor é, suas verdades, sendo que a gente tinha que, na verdade, colocar uma verdade. Estávamos ali para realizar o melhor evento. E a gente acabou realizando assim, entre uns aspectos e entre outros não. Como qualquer evento tem um ponto negativo e tem um ponto positivo. Sim. É, a competência de ser líder é necessário para fazer a gestão de pessoas? Eu coloco que sim, mas primeiro eu acho que a motivação, se automotivar e passar motivação às pessoas como a principal competência. Fora elas que vem outras, como empatia, flexibilidade cognitiva, negociação, mas líder sim, é necessário. Você tem que ter postura de líder, você tem que ser o exemplo. A partir do momento que você não é exemplo, as pessoas não confiam, nem têm a credibilidade de assumir a tal função, de juntar com você para conquistar aquela meta dentro da empresa, dentro de um trabalho qualquer em equipe. Todos fazem gestão de pessoas ou somente o líder faz a gestão de pessoas? Essa questão de gestão de pessoas, se todos fazem, eu sou o líder, eu digo que todos, porque, no caso, o líder, ele não está a todo momento dentro daquele layout físico de trabalho. Alguém ali vai ter que fazer o papel de motivar. A partir do momento que essa pessoa faça motivação, que gera também organização e que gera, tipo assim, vamos lá, a gente vai dar conta hoje, temos que fazer isso. Ela já está gerando um papel de líder. Então, se existe uma pessoa, né, que está rotulada a essa percepção de ser líder, e ela não está no momento e existe uma outra pessoa fazendo a função dela, que não é dela, ela sim faz o papel de líder também. Então, praticamente todos podem fazer. E a partir do momento que eu esteja fazendo o meu serviço de acordo com as diretrizes da empresa e os valores, eu estou coerente a ser um motivador para outra pessoa também estar buscando a fazer. Então, eu acredito que todos. Perfeito. É, a gestão de pessoas, ela é coletiva ou ela é individual? Uma grande dúvida que acontece. Então, eu penso comigo. Se eu chegar dentro de uma equipe e não estiver motivado, iniciar uma reunião, qual vai ser o resultado dessa reunião? Ser complicada. E a partir disso, eu acho que começa comigo e reflete nas pessoas que tornam-se coletivo. Sim, perfeito. Até porque existe aquela. Precisamos de uma equipe motivada para que as atividades possam caminhar da melhor forma e com qualidade, né? Sim, Gestão de pessoas tem a ver com recursos humanos? ela tem sim. Eu, como gestor de pessoas, posso trabalhar assim nas atividades de recursos humanos. Por exemplo, a empresa pediu a recursos humanos para fazer uma seleção de uma equipe para uma ação nova de inovação dentro da empresa. Cabe a mim, que conheço as pessoas e suas competências, selecionar aqueles ali preparados para assumir essa função. O exemplo mais claro que eu acho que dá para entender assim de início fora ainda que eu possa fazer a avaliação de desempenho, eu posso procurar melhorias, realizar feedback, uma análise climatizada de 360,
para ver como é que está a situação de conflito dentro do trabalho, avaliar a empatia, procurar definir um clima organizacional de acordo com os valores dentro da empresa. Eu acredito que é o percurso, pode sim, Perfeito. Gestão ajuda na economia da empresa? muito, cara. Se todas as pessoas pudessem entender que gestão de pessoas, o objetivo dela, principalmente nós que somos engenheiros, é o quê? Fazer um produto, né? Ou oferecer aquele serviço de uma forma, de uma rotatividade em um tempo mínimo, mas também colocando para o cliente que foi feita economia. Engenharia é levada à economia, entendeu? A finalidade de sermos, de estarmos ali atuando, é que a gente possa oferecer o serviço com a economia. E a gestão de pessoas ela vai trabalhar o quê? Que ocorra essa flexibilidade, essa orientação de serviço a conduzir, a compreender, a adaptar o quê? Para que as pessoas se colocam no lugar e leva a atingir o objetivo. E só das pessoas seguir, compreender, se adaptar e atingir o objetivo, já é uma economia dentro da empresa. Economia e que isso pode fazer toda a diferença. Eu acho que isso é muito Sim. cultural no nosso país. Temos pessoas é, muito capacitadas, mas não, as empresas não ainda entenderam, quando eu falo empresas, não são todas, algumas, que é necessário ter um gestor de recursos humanos para orientar, para movimentar e ver os erros e acertos, o que pode modificar ou não na mudança, e isso também acaba gerando economicamente lucro ou prejuízo para a empresa, né? É dentro do nosso setor da engenharia, porque a proposta de falar que conhecer gestão, conhecer e saber atuar como gestor de pessoas dentro da engenharia, na área de gestão, de tantas gestões que a gente faz, gestão de recursos, gestão de equipamentos, gestão de tempo, sendo que a própria gestão de pessoas, um dos critérios é saber essa gestão de tempo, sabe? E a gente às vezes acha que, tipo assim, não nos sobra tempo para ter esse investimento, essa credibilidade de investir pessoalmente, profissionalmente, em procurar entender as pessoas. Hoje se muito fala de várias competências, e dentro delas se destaca, sabe, a inteligência emocional. Porque a gente tem que reconhecer, avaliar as emoções das pessoas, porque ela reflete muito na produtividade e no rendimento da empresa. Sim. Uma pessoa que ela não está bem consigo mesma, ela pode desencadear uma série de desordens emocionais, né, na empresa onde ela atua. Sim, imagina uma empresa que, por exemplo, a pessoa trabalha com faca, por exemplo, na área de alimentos, num frigorífico, onde ela não chega bem, está cheia de problema em casa e de repente uma pessoa vai e xinga ela de uma forma muito agressiva, por não entender que gestão de pessoas é você saber lidar com as pessoas de forma a compreender o que ela está passando, porque ela está ali, porque ela talvez precisa, talvez não precisa, porque ela está ali, porque tem que estar. São vários fatores e indicadores. E você simplesmente maltratar pessoas porque você é um líder autoritário que não tem ética nem postura profissional e se acha convincente e dono da verdade do processo. Pensa, essa pessoa com a cabeça esquentada, ela poderia pegar aquela faca e atingir a outra pessoa na raiva. E é para isso que entra a questão de Casos, né? gestão de pessoas, essa necessidade. Isso. Existe empresa sem gestão de pessoas? Ô, Iago, eu acredito que não. Mesmo que a pessoa fale assim, não tem gestão, tem recurso humano, alguém vai exercer o papel de líder ali e vai estar pensando nas preocupações das pessoas e também da questão de recursos de rendimento a fim de atingir a meta. A partir do momento que eu tenho a gestão de tempo e eu estou mexendo com pessoas, é gestão de pessoas. Que eu estou ali motivando a eles trabalhar, é gestão de pessoas. Isso, muitas pessoas nascem com isso, né? Já com Sim, essa
Essa situação de liderar, de acompanhar, de seguir, de movimentar. Existem Isso é pessoas muito. que confundem. Pode falar. Não, falando assim, existem pessoas que talvez não tenham nenhum curso, não tenham um estudo, mas elas têm isso dentro dela. Sim. Essa habilidade, às vezes, ela vem de vivências que as pessoas tiveram. E muitas vezes num trabalho de escola onde a pessoa pegou e falou assim, eu já vou dividir equipe, aquela pessoa ali, ela é boa para desenhar, então ela vai fazer o desenho, eu sou bom para escrever, então eu vou fazer escrever, aquela pessoa é bom para fazer pesquisa, e já começa a chegar e dividir funções. Isso aí é gestão de pessoas. E muitas vezes Isso. começa num simples trabalho escolar. Gestão de pessoas relaciona com motivação? Muito. Eu acho que é o Conta um pouquinho pra principal. gente. Primeira coisa, antes de liderança. Porque a partir do momento não existe líder que não seja motivado. Apesar que existe o líder autoritário que finge motivação, mas para mim eu não julgo ele como líder, eu julgo ele como uma Um ditador. pessoa que, um ditador, que não tá nem aí para a equipe, quer atingir a meta e não tá nem aí, não tem empatia, não reconhece avaliar nem o próprio sentimento de si próprio, nem as das pessoas. Como um líder pode dividir o tempo entre a gestão de pessoas e as suas próprias tarefas? Dentro da engenharia, né, a gente sabe que nada é bonitinho, né? Tudo é uma maravilha, né? Tem pessoas que acham que quando está estudando que vai chegar lá dentro de um setor de obra, de uma produção, de uma empresa e vai impor, ou então vai, pelo título de ser engenheiro, vai ser respeitável, como se fosse um super-herói que está indo lá salvar a pátria da produção, daquele serviço. E as pessoas, muitas vezes, ela tem que ser empática, elas têm que envolver essas pessoas dentro da equipe, né? De uma forma até ceder, falar assim, eu não sei tal coisa, tem como você me ajudar na esperteza? Por quê? Por exemplo, eu tenho uma experiência na qual eu fiz estágio em obra, na época de 2016, onde eu estava formando. Eu estava dentro de uma obra, com mais ou menos umas 40 pessoas, apesar de ser pouco, era bem. Eu estava na parte de acabamento, onde vinha muitos detalhes. Eu fazia a Uhum. medição, fazia a solicitação, conferia e ainda tinha que preocupar com pessoas que não estavam afim de trabalhar, ou então que achava que eu era um estudante a qual era novinho e não sabia o que eu estava falando. Enquanto eu não fiz uma confraternização e não estendi ver uma conversa com eles, para eles sentirem que eu era como eles, que eu chegava bonitinho falando, oi, por favor, não sei o que mais, e talvez essa linguagem não era que eles recebiam. É através dessa confraternização, onde que eu combinei algumas coisas, tive e mostrar para eles que eu estava no mesmo barco, e se caso eles abandonassem o barco, eles caíam, mas também eu caía, aí tudo mudou. E muitas das vezes isso é o que nos interrompe a desenvolver. De achar que somos dono de qualquer processo, porque a gente estudou e muitas vezes nem nada que está lá na teoria é 100% na prática. A realidade totalmente é outra. Só Pelo menos até destino. hoje, o que eu encarei foi. Verdade. Como preparar os gestores, Gustavo, para lidar com a nova geração de colaboradores? Então, a questão é você ter uma estrutura de um planejamento, né? Mas acredito que o gestor ele tem que procurar a primeira coisa, auto se motivar. Ele tem que saber separar também em sua avaliação crítica lado pessoal, porque isso já aconteceu comigo. Por exemplo, de eu estar lá fazendo uma avaliação de feedback e eu estava tão emotivo por conhecer a pessoa que praticamente eu me permiti, dentro daquela avaliação, criar umas conclusões porque eu já sabia. Porque eu era amigo da pessoa. Mas naquele momento, como profissional, a pessoa não me deu essa informação. Então, entender essa diferença, acredito que é principal. Saber separar neste momento. Mas quando eu quero unir a equipe, meu lado pessoal também posso ajudar. A partir do momento que eu mostro para as pessoas que eu estou com ela, que eu também tenho problemas e eu estou ali no mesmo objetivo, é necessário, sabe? E outra coisa, uma característica talvez que parece ser muito difícil, que é também um dos meus maiores problemas, é a questão de ter a habilidade de negociar.
muitas vezes é muito difícil. E acaba que para você criar uma gestão de pessoas, você acaba tendo que ceder muita coisa e te deixa tumultuado. A gente tem que saber dizer sim e no momento que é necessário sim, com o objetivo que faça atingir a meta, mas também saber dizer não. Porque talvez as pessoas hoje, ela aproveita, né, da boa fé, da boa empatia, da compreensão que você tem, que muitas vezes você tem que demonstrar ser autoritário, ao mesmo tempo burocrático, ao mesmo tempo liberal, ao mesmo tempo empático. São tantas conexões que te pede no momento, né? Outro dia a gente estava conversando, são tanto papéis que você acaba tendo que ser ator dentro da gestão de pessoas para você atingir o objetivo. Então, eu acho que essa questão de você se inovar é uma coisa que é necessária. Por exemplo, a questão de você entender sobre inteligência emocional e saber que dentro de gestão de pessoas, o que está na prática, o que você estudou, muitas vezes não é o que você vai praticar e que você tem que testar. Por exemplo, eu pegava um feedback para realizar uma metodologia, só que eu testei e não estava dando certo. A partir do momento que eu sentei e fui fazer uma revisão desse processo, eu percebi que dentro daquele layout, dentro da equipe, né, não se comportava. Então, o que que eu fiz? Eu me permiti fazer mudança dentro daquela metodologia. E a partir do momento que eu fiz a mudança, eu comecei a ter uma percepção. E essa Sim. percepção foi gerando resultados, a qual refletiu no desempenho da equipe, nas entregas das metas, né? Dos processos, na ampliação de novidades. Principalmente quando eu estava dentro do Engenheiro Sem Fronteiras, foi onde eu percebi que eu não preciso seguir bonitinho o que é me dado. Eu posso adaptar. Eu tenho que ser essa pessoa que adapta, essa inovação que se pede. Reconhecer também que você não é dono da verdade, do trabalho de equipe. Você precisa ser muito criativo, né? Como eu falei, eu mudava metodologias e ter pensamento crítico. E esse pensamento crítico muitas vezes tem que ser todo momento. E mesmo que você saiba que o posicionamento escolhido pela maioria ali talvez não vai gerar tanto resultado, permitir ao erro para você chegar e falar assim, não, vamos resolver? E é a permitir também saber o quê? Você ampliar a maneira de pensar e você ser você ter a principal competência. Qual é a principal competência nossa como engenheiro civil? De resolver problemas complexos e de forma imediata, né? Muitas vezes dentro de um setor, né? Qual é engenharia, qual área de engenharia, principalmente obra, a qual eu tenho experiência, as coisas acontecem muito para ontem, né? Eles não te ligam muitas vezes para te perguntar que você acha. E essa falta de comunicação, né, é a necessidade primordial, eu acho. Ter comunicação com as pessoas, entender elas, é como um requisito principal para mim. Perfeito. Por que existe tanta divulgação da competência emocional? Então, a competência emocional, ela tá ligada de você colocar empatia, né? Hoje a gente até tem um mapa, uma avaliação de metodologia de empatia para isso. Pensa, antigamente, quando eu trabalhei em 2011, eu trabalhava de 7 horas até 8 horas. E a gente não tinha lanche, só tinha café da manhã, almoço, acabava às 5 horas, 6 horas, e isso quando acabava às 7, 8, não tinha lanche. Aí pensa as pessoas viverem só bebendo água. Como é que Nossa. tá o emocionado dela? Aí como é que tá o Uhum. sentimento? Hoje, graças a Deus, a parte de engenharia de segurança do trabalho, ela já cobra essas situações. Mas nem todas as empresas seguem, né? A gente sabe que existe uma visão capitalista e tem o prós e contra, a gente não está aqui para discutir, né? Que muitas pessoas não entendem que dá para ter visão de lucro, sim, mas sendo humano, tendo gestores, donos, diretores humanos,
que é entender se colocar no lugar daquelas pessoas e perceber a necessidade delas para estar cumprindo tal tarefa. E essa visão é que muitas vezes falta de uma forma que não é colocada como exercício constante. Não é colocada também perceber que as pessoas vão ter autocontrole em todo momento. E é acreditar também que se você gerar uma motivação nessas pessoas que trabalham, você vai potencializar o pensamento. E muitas vezes aquele problema que você não está enxergando, alguém dentro daquele setor lá, alguém vai enxergar a unificação de valores dentro da empresa. Perfeito. Como que é capaz de se identificar da habilidade de liderança numa contratação? É muito complexo, né? Isso depende do perfil da empresa, sabe? É muitas vezes hoje o processo seletivo ele está baseando aqui. A você fazer uma dinâmica em grupo, né? A partir dali você vai, olha vários requisitos e dentro dessa dinâmica de grupo vai ter o quê? Uma atividade que vai separar a galera, vai colocar uma pessoa e fala assim, escolha alguém do seu grupo para ser líder. É daí que coloca a avaliação. Quem vai ser o líder? Aí muitas vezes a pessoa acha, eu não quero ser o líder. E quando a pessoa baseia muito em procurar informações dentro do processo seletivo, ela acha que se ela for líder, ela já está indo para frente, ela já está conquistando as atenções. Na verdade, talvez ela está cortando o próprio pescoço dentro do processo seletivo. Então, tem que dar uma maneirada. O que eles esperam? Que a pessoa que está ali, ela saiba escutar, ela tenha essa inteligência emocional, né, de permitir que todos ajudem dentro do trabalho, que ela seja motivadora, que ela tenha aquela parte de potencializar, né, os pensamentos, de quando fala motivar, que ela exerça a gestão de pessoas dentro daquele processo seletivo, dentro daquele trabalho em grupo, e que ela também saiba tomar decisões que é necessário. A gente não chegou a falar aquela hora, né, porque acaba que são muitas habilidades que um gestor tem que ter, mas saber tomar decisão, eu falei, na verdade, de uma forma de sim e não, é principal na área de liderança, na área de gestão de pessoas. E essas decisões, muitas vezes, ela é muito racional ou talvez intuitiva, de você ter que arriscar. E aí, dentro desse critério de arriscar, é o que eu mais avaliava. Pensa comigo, uma pessoa que não arriscava e que sempre trazia aquela harmonia bonitinha e perfeita num trabalho de avaliação em grupo, uma pessoa proativa, trazer novidade, criativa. Ela simplesmente era uma pessoa que estava ali já momentânea, acompanhava a mesma série de novidades o tempo todo. Então, para mim, quando avaliava, era perceber que aquela pessoa queria inovação, que ela queria mostrar o melhor de si naquele momento, que ela queria motivar a equipe, que ela mostra falar assim, eu estou aqui, mas eu quero escutar todo mundo, mas eu estou aqui. Eu acho que essa visão é que mostra ser a pessoa. E segunda, eu colocaria a pessoa ela para realizar um feedback para outra. Para ela saber se ela vai enxergar só defeitos ou se ela consegue enxergar algumas qualidades e expor isso também. Quais são, assim, os principais erros que as pessoas cometem num processo seletivo? Então, primeira coisa, fica falando, só eu faço, eu acho, se colocar como uma pessoa principal, sendo que você está ali como nós, de ir para o processo seletivo sem saber se é uma empresa de valores como burocrático, autoritário, se ela está dentro daquele perfil. Segundo, tem sempre aquela pergunta: fale alguns defeitos de vocês ou fale uma qualidade. Eu não usava nem a palavra defeito. O que tem em você que você acha que deve mudar? Eu usava essa definição. Eu acho que defeito pesava muito no momento. Então, o que você acha que deve mudar em você? Mas se eu tirasse essa parte, você acha que estava apto? E quando a pessoa forçava, por exemplo, na pergunta, qual é a sua motivação para entrar dentro da empresa? Ela nem conhece a empresa, ela fala que é 10. E aí eu pergunto, você tem alguma coisa para perguntar? E ela fala, não, não tem, e sai. A partir daí eu perguntei.
eu perguntava assim para elas, chamava ela para voltar, antes saiu, você tem certeza que você não tem nada para perguntar? A partir do momento que você não demonstra curiosidade, que não está escrito no site, naquela divulgação, tem como você saber se você tem totalmente uma motivação para entrar dentro da empresa? Você não sabe que terreno que Sim, você está pisando, você não sabe que você entendo. vai encarar, então você está ali forçando para entrar. Então é essa a questão. Quando eu pergunto, a pessoa também chega perguntando muita coisa, aí eu ficava assim, não, tá demais também. A pessoa tem que ser racional, sabe? Ela tem que ser baseada à medida. E é esse equilíbrio que eu acho que era necessário dentro da busca da liderança, dentro do processo seletivo. Ter autocontrole. A partir do momento que você autocontrola, passa essa segurança, você consegue motivar as pessoas. E dentro de qualquer processo seletivo, ninguém vai contratar um cara ansioso que está a fim de gerar uma polêmica ginástica e quer mostrar que é dono da verdade dentro da empresa. Entendi. Quais são os pilares para uma liderança de sucesso? Existe? Existe. Eu acho que existe sim. A liderança de sucesso é quando você chega e faz uma pesquisa de clima e fala o que você acha do seu líder. Não precisa saber que as pessoas estão sabendo que avaliar, sabe? Por exemplo, eu já vi uma pessoa que chega dentro da empresa como um analista, finge bobo, se entra dentro da empresa como funcionário e começa a fazer a análise da empresa. Como um funcionário novo. E a partir do momento que as pessoas começam a elogiar muito, sem ter medo, sabendo que é um funcionário ali como qualquer ele que pode ser mandado, eu acho que existe sim. Mas quando você faz uma análise que as pessoas sabem que elas estão avaliando, muitas vezes essa análise não é verdade. Eles têm medo de falar, né? Ah, se eu abordar isso, eu vou ser mandado embora. Então, quais são, quais são os pilares, né? Para mim, os pilares são você saber ser gestor, saber ser racional com o tempo, ao mesmo tempo ser crítico dentro das situações de resoluções de problema muito complexo, saber em que momento você pode demonstrar que você é humano e que está ali também em falha, saber pedir desculpa, porque muitas vezes a gente acha que está numa escala dentro da cultura organizacional como chefe e que seus erros são perdoados sem você pedir perdão, mas que o erro do funcionário que está abaixo de você, você não tem que questionar se pede, se vai desculpar ou não, ou se vai até mandar embora. Conduzir, compreender, que são fatores principais. Mas eu acho que dentre os pilares que estão assim bem coerentes após pandemia, por exemplo, flexibilidade cognitiva, a pessoa saber negociar, ela saber gerenciar serviço, ter tomada de decisão, saber também se impor no momento certo, ela ter empatia, ela saber reconhecer que sem trabalho de equipe ela também não consegue fazer o serviço dela, ela saber que líder não é aquele que manda, é que está junto exercendo também a função, não só em momentos de aperto, ela precisa também passar pelaquela experiência para ter empatia, ela precisa ser criativa, mas não só criativa na função de criar novas ideias, saber captar aquela informação, talvez, que um colaborador da empresa está ali tentando passar para ela, e ela também saber valorizar aquela ideia. Eu acho que é Sim. bastante importante valorizar a ideia. Fora aquela questões que, tipo assim, e saber o momento de agradecer. Acho que são Verdade. os pilares. São muitos, né? Muitos. E assim, as pessoas eu acho que elas precisam pesquisar mais, entender mais, se orientarem mais sobre os assuntos, porque são muito vastos, né? E eu queria te agradecer,
né, pela nossa live de hoje. É um assunto muito extenso, dá para a gente ainda abordar muita coisa. Eu vou estar te convidando em breve para outras lives, né, que a gente está fazendo maratonas de lives durante a semana em outros congressos. Mas queria te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, poder estar abordando aqui com a gente. A live vai ficar salva para o pessoal também poder assistir de novo, poder estar compartilhando, né? Eu acho que é um assunto muito válido e com certeza você somou muito, trazendo mais conhecimento, onde a gente pudesse estar se aprofundando mais nesse assunto, nessa pandemia, e que a gente possa sair um pouco dela melhorado, né? Sobre gestão de pessoas, porque então, imagina, dentro da engenharia tem tantos leques, desde pessoas que trabalham, mas também pessoas que têm a sua própria empresa. Né? Nesse momento, quantas pessoas não estão em home office, trabalhando das suas casas, tendo que gerir pessoas virtualmente e, Sim. assim, mudou E tudo. tá Mudou gerando, tudo. e tá gerando uma polêmica, né? Porque tem hora que esse home office trabalhando em casa tá dando mais resultado do que quando estava dentro da empresa. E Sim. até que ponto, né, vai ser, a gente vai voltar e quando voltar a gente vai manter o quê, sabe? Essa é a percepção. Eu queria agradecer, falei que eu vou estar disponível assim com a medida do possível e queria dizer para vocês aproveitarem, investirem em gestão de pessoas, não só para lá do trabalho, mas também da vida. Eu acho que gestão de pessoas serve para tudo, para a vida, porque a partir do momento que ela coloca empatia, a gente já resolve já várias situações de nossas vidas. Eu vou estar disponibilizando o seu arroba aqui no nosso, quando a gente postar o vídeo, e que as pessoas também possam entrar em contato com você e possam estar tirando dúvidas, que é fantástico, né, esse mundo, e com certeza você é um excelente profissional e somou muito pra gente. No E podem estar mais, mandando feedback, né, pra gente saber o que que a gente deve melhorar, o que que a gente deixou de falar, aquela importância, né? sim. E eu queria estar te agradecendo, tá bom? No mais, muito obrigado, tenha uma excelente semana e a gente se encontra aqui nas próximas lives durante toda essa semana, que nós vamos estar entrevistando profissionais. Na verdade, é uma semana com profissionais de peso, né? Profissionais de grande bagagem. Iniciamos hoje com a sua, teremos outras em breve, a gente vai estar divulgando, tá bom? Ok, Muito obrigado. obrigado, Gustavo. Boa Valeu. noite, Ah, boa noite. valeu. Tchau.